Quarta-feira, 32ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa Bíblia no Mundo de hoje. Bem, voltemos agora ao âmbito da Palavra de Deus, ou melhor, da Palavra de Deus nesse domingo já passado. Já estamos nos distanciando dele, mas o domingo é o início da semana, compõe, aliás, da compostura nossa semana. Nós que estamos vivendo tempos tão atribulados, mas venceremos, porque o bem, ele apanha, mas não perde. Bem, hoje vamos ouvir de novo e procurar nos aprofundar sobre o significado da já iniciada proclamação e leitura da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, ao capítulo 3, versículo 5. Irmãos, Jesus Cristo nosso Senhor e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu pela sua graça, eterna consolação e feliz esperança, conforte os vossos corações e os tornem firmes em toda espécie de boas obras e palavras. Entretanto, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja glorificada, como acontece no meio de vós. Orai também para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele vos dará firmeza e vos guardará do maligno. Quanto a nós, confiamos inteiramente no Senhor, que cumpris e cumprireis o que vos mandamos. O Senhor dirige a vossos corações para que amem a Deus e guardem a Cristo com perseverança. Veja que belo texto desta carta aos Tessalonicenses, a segunda. Então vamos parte por parte. Primeiro vamos localizar a nossa carta, né? Esta carta segunda aos Tessalonicenses. Nós, no caminho do Novo Testamento, encontramos 4 evangelhos. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Atos dos Apóstolos. Depois chegamos nas zonas das cartas. São 21 cartas. Nós temos 13 de São Paulo, uma aos Hebreus e 7 cartas católicas. Depois o livro do Apocalipse. Dentre as cartas de São Paulo, das 13, 9 foram cartas enviadas à comunidade. Nós temos 2 duplas de cartas às mesmas comunidades. 1 e 2 a Coríntios, 1 e 2 a Tessalonicenses, depois temos Romanos, temos Efésios, temos Gálatas, Filipenses, Colossenses. Depois 4 cartas pastorais que ouvimos integralmente nos domingos passados, 2 cartas a São Timóteo, 1 carta a São Tito e um pequeno bilhete a Filemo. Hoje estamos na segunda carta à comunidade de Tessalônica. Há muita discussão entre os exegetas sobre o tempo, mas uma coisa é certa, tanto a primeira carta aos Coríntios como a carta aos Tessalonicenses estão entre os primeiros escritos editáveis de São Paulo. Portanto, eles também identificam aquela fé primitiva da igreja cristã, da igreja católica. Ora, o tema, um dos temas que começa na primeira carta, depois se expande para a segunda, é o tempo da realização. Tema que está lá no início dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, antes da ascensão, os apóstolos perguntam a Jesus se era agora que ele iria redimir Israel. Recebe uma resposta pronta e seca. Jesus diz, não é da vossa alçada, é da alçada do Pai. O tempo, os limites são da alçada do Pai. A eles cabia ficar em Jerusalém e unidos e esperar a força do alto. Muito bem, esse tema se expande
por todo o cristianismo antigo. Sobretudo porque, parafraseando uma frase política do passado, quem tem dor tem pressa. Quem está oprimido tem pressa. Quem é pecador tem pressa da salvação. Por isso os cristãos oprimidos pelo Império Romano, primeiramente pelos judeus. Lembre-se que os judeus também são opressores. Eles hoje passam assim uma imagem de que foram só oprimidos mundo afora. Não é verdade. Como qualquer povo, eles tinham meios, tinham dinheiro. É uma etnia muito rica, muito próspera. Isso também é bênção de Deus. Mas soube castigar judeus que foram para o cristianismo, e tem com a história da igreja um vai e vem de agressões e questões. Hoje, nesse anticristianismo, promovido também por outras forças religiosas, parece que só nós batemos e que nunca apanhamos, pois a Escritura guarda as cicatrizes dessas surras que os judeus, quando puderam, eles de fato deram na Igreja Católica. Dito isso, essa carta situa-se, portanto, no grande tema da volta de Jesus, do seu retorno. Não há dúvidas sobre isso. Ao contrário, isso é um dos dogmas da fé. Ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus ou do Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Isso é o credo, que é a confissão da fé e do dogma. Qualquer cristão que não tenha isso presente, em particular nós católicos, que perdemos muito de tradição e catequese escatológica, esses temas da finalidade do fim do mundo, achamos que a vida é um day by day, e não é verdade. Nós, todos os dias, nos encaminhamos na direção da eternidade. E a eternidade não é somente a minha morte, que é a primeira etapa da eternidade, mas é o reino definitivo de Deus, com o retorno de Jesus Cristo. Por isso, esse grande tema da esperança, de São Paulo, eterna consolação e feliz esperança. E a ética, como vimos lá na carta, ou melhor, no segundo livro de Macabeus, a esperança se nutre da fé e a esperança se exprime na caridade. Portanto, toda espécie de boas obras e palavras dizem da nossa esperança. Eu vejo muitos brasileiros aqui e ali desanimados. Não é hora de desânimo. Trata-se de uma batalha e não de uma guerra. Trata-se de uma batalha. O bem vive de batalhas. Os homens às vezes derrotam o bem, mas não todos e nem para sempre. E há de se sofrer pela verdade, se nós cremos na sua grandeza. Veja os homens de Macabeus, de meninos que dizem: eu entrego a Deus aquilo que Ele me deu, e terei novos membros quando estiver diante dEle. E mais ainda, nesse tempo, diz a carta aos Hebreus, em que homens perversos e maus, que não creem, agirem contra os crentes, como fazem ao longo dos milênios, Ele vos dará firmeza e vos guardará do maligno. Isto é fantástico, porque o que é o cristão, entre outras coisas? Aqueles que aguardam a Cristo com perseverança. E São Paulo não está inventando nada. Foi Jesus quem proclamou: vigiai e orai.